A palestra está a cargo, então, da engenheira Mónica Amaral Ferreira, é doutorada em Engenharia Territorial, com experiência em Engenharia Civil, em ênfase especial em Engenharia Sísmica. Tem 20 anos de experiência na área de avaliação de risco sísmico e mitigação de desastres. Antes de ingressar no Instituto Técnico, em 2024, trabalhou no Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, como investigadora durante 1 ano. Serviu em equipas de reconhecimento pós-terremoto em Portugal, nos Açores, nomeadamente, China, Itália, Haiti, Espanha e Japão, avaliando danos em edifícios, entrevistando sobreviventes dos eventos e compreendendo os problemas de risco de terremotos urbanos. Sem mais delongas, só informar que todas as perguntas que foram feitas antecipadamente foram enviadas para a engenheira Mónica, que vai tentar dar aqui então a resposta, e também todas as outras eu vou recolher e depois vou enviar para a doutora Mónica e a seguir darei então a resposta. O ecrã é seu, doutora engenheira Mónica. Olá, bom dia a todos. Obrigada, professora Carla. Antes de mais, quero agradecer o convite à professora e a todos que tornaram este evento possível. Realmente é muito importante, tendo em conta o que temos vivido nos últimos meses, mas é normal, os sismos existem e a Terra tem que tremer. Então vamos lá continuar. Portanto, quero agradecer outra vez a vossa presença e o vosso convite para aqueles que entraram há pouco. É de facto um gosto estar aqui, principalmente porque hoje se assinala uma data importante. Isto agora não... já está. Assinala-se uma data importante, que são aqui os 56 anos do sismo de 1969, que, reza a história, eram 13h42 da manhã, do dia 28 de fevereiro de 1969, quando Portugal tremeu de ponta a ponta, portanto, norte a sul do país. Tivemos um grande sismo que causou estragos, sobretudo na região do Algarve, portanto, e aqui em Lisboa também houve muitos danos, quedas de telhas, de chaminés, muros que caíram e outros eventos. E também aí no Algarve houve até uma vila que ficou com destruição. Portanto, vocês se calhar ainda se lembram, têm memória dos vossos pais, vossos avós, deste terremoto. E o impacto foi sentido até 1300 km do epicentro, portanto foi sentido em França, nas Canárias, em Espanha, Marrocos, portanto teve como consequências também a interrupção de telecomunicações, de energia, enfim, uma série de consequências que nós vamos ver aqui, o que é que os terremotos causam. E onde é que ele aconteceu? No mar. Ocorreu ali na zona perto das zonas de junção da placa africana com a euroasiática, e teve uma magnitude de 7,9, que causou também, como ele ocorreu no mar e teve uma magnitude, portanto libertou muita energia, causou uma pequena agitação, portanto um pequeno tsunami. Não foi como o tsunami histórico que nós temos de 1755, mas houve 2 navios que navegavam perto desta zona, onde estão aqui a ver a marcação, a bolinha vermelha, 2 navios que navegavam ali perto e que ficaram alarmados, obviamente, com a agitação do mar. Portanto, porque é que a Terra então treme? É normal acontecer. Por ano ocorrem cerca de 1 milhão de sismos no mundo, portanto a maior parte não os sentimos porque libertam pouca energia, por isso temos que aprender a conviver com eles, porque nunca sabemos quando é que eles podem voltar a acontecer com mais força, com mais energia, não é? Então aqui como é que nós podemos fazer aqui uma comparação? Eu costumo usar aqui um ovo cozido, porque se nós partirmos ao meio, lembra-me sempre a Terra, não é? O nosso planeta, em que no meio temos o núcleo, com o núcleo do interior da Terra, com minerais e materiais de elevadas temperaturas, depois temos o manto e por cima a crosta terrestre, que poderá ser equiparada à nossa casca do ovo, que
É como se fosse várias peças enormes, como podem ver aqui, umas peças de puzzle, que estão em constante movimento devido ao calor do interior da Terra. Portanto, estes movimentos de convecção, portanto, do interior da Terra, faz com que as placas tectónicas, portanto, como se fossem as cascas do ovo, choquem umas contra as outras e causam as tensões nos limites das placas, ocorrendo os terremotos. Nós estamos aqui numa zona de junção de placas. A placa euroasiática está a aproximar-se da africana, portanto elas estão a aproximar-se, e é aqui nesta zona que ocorrem os grandes terremotos, como viram há pouco no slide anterior, o tal de 1969, que causou uma magnitude de 7,9, também é aqui nesta zona que também ocorreu o grande de 1755 e por aí adiante. Mas também temos terremotos que ocorrem em falhas no interior, portanto, do nosso continente, não é só estes dentro d'água, mas também no interior. Portanto, Portugal tem realmente, de facto, uma moderada a elevada atividade sísmica devido a estas formações, à tectónica de placas que nós temos. Portanto, vocês também sabem que os sismos ocorrem tanto em terra como no mar. Quando ocorrem no mar, o que é que acontece? Pode acontecer os tsunamis, se o epicentro do sismo se localizar no fundo oceânico. Temos aqui este esquema. O fundo do mar mexe-se repentinamente e sobe, e toda essa quantidade de água que subiu desloca-se até chegar à costa. Portanto, até chegar aqui à praia, não é? Esta água, quando está no mar alto, vai se dispersando, vai a uma grande velocidade, como se fosse a velocidade de um avião, vai a cerca de 800 km/h, e como não tem obstáculos, vai indo, à medida que chega à costa. Portanto, aqui às praias, o fundo do mar é mais baixo, não é? E a velocidade, então, aquela velocidade imensa, diminui, mas a onda tem que ir para algum lado. Portanto, ela cresce em altura e causa a grande destruição e a inundação das comunidades, porque é aquela massa de água que tem quilómetros e quilómetros de comprimento. Portanto, já sabem, quando estiverem, se sentirem a terra a tremer, cá em Portugal ou noutro país do mundo, e estiverem junto à costa, ao mar, se estiverem junto ao rio, também já sabem para onde é que têm que ir, para um sítio alto, portanto longe da costa, para estarem, não sofrerem o impacto desta onda que até causa uma destruição e umas coisas, um impacto muito, muito grande. Este filme, não sei se conseguem ver, mas é a formação da onda e, portanto, os fenómenos que nós conseguimos, os sinais que nós conseguimos saber se vem um tsunami, portanto a terra a tremer, um grande barulho, ao recuo da onda do oceano, e depois vem aquela onda gigante. Portanto, os tsunamis podem ser provocados por sismos que ocorrem no interior, no mar, por erupções submarinas, portanto, vulcões submarinos, e por deslizamentos também submarinos. Portanto, as montanhas que existem no fundo do mar também podem ter deslizamentos e causar tsunamis, dependendo da quantidade de massa de terra que deslocam. Como é que então, vocês esta parte se calhar já ouviram falar também nas vossas aulas, como é que podemos então avaliar um sismo? Quando ocorre um sismo, nós temos que medir a energia, que é aquilo que nós ouvimos nas notícias. Ocorreu um sismo a semana passada de magnitude 4.7. Em agosto ocorreu um de 5,3. Pronto, isso é o quê? A energia libertada no interior da Terra. É calculada através da informação de ondas sísmicas, portanto, quando ocorre o sismo, há vibração, que é passada através de rochas e do interior da Terra, que são registadas nestes aparelhos que são os sismógrafos. E a magnitude é expressa na escala de Richter, que é uma escala aberta, ou seja, o maior sismo até agora que ocorreu no planeta
é um sismo de magnitude 9,5, portanto esse é o valor máximo da escala de Richter, mas se num futuro ocorrer um de 9,6 ou 9,7 ou o que for, ou superior, portanto é uma escala aberta, porque se houver um sismo maior será esse o limite da escala. Para além da magnitude da energia libertada, também temos o quê? A intensidade, ou seja, que reflete, que são os danos que nós vemos no território, como é que as pessoas se sentiram. Nós às vezes sentimos a cadeira a abanar, ou estamos a dormir e acordamos porque sentimos a cama a abanar, ou porque ouvimos uma louça a tilintar na cozinha, ou caiu algum objeto, ou assim no quarto, ou na sala, portanto, e também de acordo com os danos, se caiu algum telhado, se caiu uma chaminé. Portanto, temos aqui uma escala que nos diz como é que foi, qual é que foi o efeito, qual é que foi o impacto do determinado sismo no território. Pois bem, com aquela explicação que vos dei antes, já sabem que Portugal é um país com risco sísmico. Como já sabem, estamos aqui na zona de junção da placa euroasiática com a africana, perdão, e também sabemos que a zona aqui, mais à esquerda, aqui são os Açores, também é uma zona de junção de 3 placas, portanto a euroasiática, a africana e a placa norte-americana. Portanto, Portugal continental e ilhas, temos atividade, temos risco sísmico. Portanto, é preciso saber viver com ele. Há muitos países com risco sísmico e que sabem viver com eles e não têm problemas, como no Japão, no Chile e outros países que têm, por terem também mais frequentemente estes acontecimentos, está na memória das pessoas, e as pessoas têm essa noção e esse cuidado em tomar algumas medidas que eu agora vou também explicar daqui por diante. Este mapa com estas pintinhas são sismos que ocorreram no passado. Portanto, vemos que temos uma grande atividade sísmica aqui no sul de Portugal. Porquê? Por causa da parte da união das placas tectónicas. Temos aqui 1755, 1969. Eu vou pôr aqui, queria pôr aqui laser. Pronto, temos aqui 1755, 1969, esta zona aqui toda do sul ocorreram no passado já diversos sismos e continuam a ocorrer. Se forem à página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, portanto do IPMA, vão lá ver sempre os sismos que ocorrem diariamente, daqueles que nós não sentimos e que ficam depois aqui estas pintinhas nos mapas. Quer dizer que a Terra está sempre a tremer, é como se estivéssemos a respirar. E também temos aqui, portanto, a zona aqui do sul, portanto é uma zona de grande atividade sísmica, o litoral aqui, o litoral do Alentejo, Lisboa e Val do Tejo, aqui nós também, onde eu estou, não é? Neste momento, aqui em Lisboa. Portanto, tivemos os sismos que ocorreram no passado, 1909, 1531 e outros que deixaram grandes danos e consequências para o país. Portanto, grosso modo, podemos dizer que de Leiria para baixo, para o sul, temos grande atividade sísmica e convém estar preparados. E o que é que acontece a um sismo? O que é que acontece às estruturas? Vocês acham que é melhor um sismo? Um sismo no deserto tem algum problema? Se calhar não, porque não há construções, não é? Só há problemas quando alguma coisa cai. Se houver casas ou infraestruturas ou uma ponte ou qualquer coisa que caia. E as coisas só caem se não estiverem devidamente projetadas, portanto desenhadas, pensadas pelos engenheiros para aguentar, vá lá. Deixa-me pôr aqui, eu queria pôr o filme tudo. Desculpem lá que eu queria pôr aqui o ponteiro. Não? Bem, não sei. Isto agora...
Portanto, porque é que as casas podem ter problemas? Ora bem, se elas não estiverem bem construídas e preparadas para vibrar e para abanarem, portanto, quando há um sismo, há diversas forças. Há uma vertical, portanto, que as casas estão projetadas para aguentar com a força vertical, também que é aquela que faz com que as casas não caiam, portanto, para aguentar o peso da própria casa, mas depois há as forças horizontais, que faz, portanto, vem o sismo, toca na estrutura e a estrutura vai deslocar-se, como imaginam quando há um vento forte, as árvores andam de um lado para o outro, não é? Se elas não tiverem, se elas aguentarem a força do vento, não se partem, se não aguentarem, partem-se. O mesmo acontece com as casas, se elas não resistirem às tais forças horizontais do sismo, podem sofrer danos e partirem-se. Portanto, para terem uma ideia, as construções mais antigas, que não foram projetadas pelos engenheiros para resistirem ao sismo, é que podem apresentar algum perigo, portanto, aquelas muito antigas que existem nas nossas cidades. E o que é que nós temos de impactos dos sismos? Temos então os danos nos edifícios, nas estruturas, que nós chamamos os pilares, as vigas, aquilo que deixa um edifício de pé, e também os danos em elementos não estruturais. E agora vocês vão ver o que é que são os elementos não estruturais. É tudo aquilo que está dentro das nossas casas, dentro da nossa escola, dentro de um hospital, em qualquer lado que haja construção, há elementos não estruturais que são estes: os tetos falsos, os vidros, os armários, os cacifos, tudo, a parte da parte elétrica, dos sistemas de tubagens, de condutas, de sistemas de saneamento, enfim, tudo aquilo são elementos não estruturais e que, se não estiverem devidamente fixados, agarrados às paredes e aos tetos, podem cair e causar ferimentos. Outros impactos dos sismos, para além dos danos nas estruturas, nas casas, não é? Nos edifícios, temos os riscos secundários, já falámos dos tsunamis, não é? Podemos ter deslizamentos de terra, podemos ter falhas, como nós vemos aqui, esta falha aqui. Isto é uma linha de comboio na Nova Zelândia e a falha foi um lado para este lado, um lado para um lado e outro para o outro. E a linha de comboio ficou assim toda torta, porque a falha, portanto, o sismo rompeu esta parte aqui do terreno e foi uma parte para cada lado. Isto tudo tem impactos, porquê? Porque depois, para retomar a normalidade, para fazer obras, para pôr esta linha de comboio, para pôr estas casas outra vez boas, demora muito tempo e são custos avultados, portanto muito elevados. Portanto, mais vale prevenir antes que aconteça isto. Portanto, estarmos preparados, termos casas e construções e a localizar também as construções e as pontes e os hospitais em zonas que não tenham problemas nem para os sismos, nem para as cheias, nem para outros riscos, não é? Também como os deslizamentos. Aqui embaixo são a liquefação, portanto são construções que são feitas em solos muito... têm uma grande quantidade de água, são muito arenosos e depois há uma espécie de, parece uma areia movediça, portanto, depois com o abanar do sismo, as construções afundam-se e as casas caem. Portanto, lá está a tal localização em zonas que não sejam muito arenosas, ou então construções, também há solução para elas estarem aqui, mas tinham que ter umas fundações, portanto, tinham que estar agarradas ao solo, não é? Ao chão, com estacas e outras soluções. Portanto, outros impactos, o tsunami, já falámos há pouco, isto foi em 2011, a maior parte de vocês ainda não era nascida, possivelmente, mas foi um grande sismo e tsunami que ocorreu em 2011 e que nos recorda muito de 1755, tanto a nível de magnitude, dos relatos históricos que nós temos, como a nível de destruição. E eu fui com uma equipa do técnico, eu costumo ir a algumas missões para os sismos, como já falaram há pouco, esta foi no Japão e nós fomos um ano depois e quando lá chegámos ainda encontrávamos o autocarro,
o barco, em cima dos edifícios. Portanto, estão a ver a imensidão e o impacto que tem, poderá ter um sismo de tsunami nas nossas vidas, nas nossas comunidades, que depois, para fazer as obras e para retornar à realidade, é muito difícil, demora muito tempo. Portanto, esta imagem aqui à esquerda, aqui é o mar, e esta zona toda era construída, só que isto foi durante a passagem do tsunami, das ondas, em que fica tudo submerso debaixo d'água. E tudo o que está no mar vem para a terra, por isso é que estes barcos, estes autocarros, ficaram em cima destes edifícios, que, realço, comportaram-se muito bem. Os edifícios não colapsaram, estão a ver, estão direitos, estão em pé, claro, por dentro está tudo destruído, mas estão direitos. O problema aqui neste evento foi mesmo o tsunami, porque as pessoas, os estudos que tinham sido feitos, não achavam que a água, num futuro tsunami, chegasse aqui tão longe. Infelizmente chegou. Isto aqui também para verem a força da água. Isto aqui é o telhado do edifício. E o que é que aconteceu com a força da água? Ele tombou, portanto o edifício estava assim de pé, mas com a força da água que veio daqui, ele caiu para aqui. Portanto, estão a ver a força da água que faz com que leve tudo, não é? Portanto, isso é a parte estrutural. Agora, a parte não estrutural e que nós temos que ter, que já falei, o que é que nós podemos fazer? Já sabemos que vivemos numa zona com sismos. Os sismos já ocorreram no passado, portanto, não irão ocorrer no futuro, não sabemos é quando. Portanto, o que é que temos que fazer? Estar preparados. E saber informar-nos, saber o ano de construção, por exemplo, das nossas casas, das nossas escolas, dos hospitais, para saber, porque de acordo com a época em que as casas são feitas, podem estar abrangidas por leis que obrigam a que as construções resistam mais, ou que tenham, não é? que as casas fiquem em melhor, com menos danos após um sismo. Portanto, tomar medidas preventivas, ter atenção quando vão fazer as obras em casa, não deitarem as paredes abaixo, ou se quiserem fazer esse tipo de intervenção, chamarem sempre um engenheiro civil para saber se podem tirar a tal parede, se podem fazer as obras de ampliação que pretendem. Portanto, e se respeitaram as normas sísmicas. Mas vocês ainda são pequenos para estas coisas, mas podem passar essa mensagem aos vossos pais, aos vossos familiares, avós, amigos, a todos. E tomar então também as medidas preventivas que, para além dos kits de emergência, que já devem conhecer, saber o que é que podemos fazer antes na nossa casa e na nossa escola para não ficarmos, por exemplo, magoados, ou para podermos ter uma via, podemos sair das salas de aula, fazer a nossa evacuação sem problemas. Portanto, mesmo os sismos menos fortes, os mais fracos, os mais moderados, podem causar a queda de estantes, armários, luzes, tetos falsos, paredes divisórias, chaminés, portanto, que são danos que causam muitos ferimentos e vítimas. Isto aqui são escolas que eu visitei em Itália, na parte de cima, aquelas a preto e branco, que as salas de aulas tinham caíram as paredes de divisória, que não são estruturais, portanto elas deveriam estar bem ligadas à estrutura, caíram os móveis, portanto caíram tetos falsos e por aí. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Fazer uma checklist, portanto uma lista de coisas, vamos ver na nossa escola, na nossa casa, no centro de saúde, por aí, por todos os lados, nos museus, o que é que poderá estar em perigo, não é? E como é que eu posso reduzir a exposição a esse perigo, portanto, diminuir o risco. Então vamos identificar coisas que possam cair. Os vidros, mas em geral os vidros agora já são temperados, portanto, mesmo que se partam, não causam grandes ferimentos.
Muitas vezes também tem os stores, essas proteções que impossibilitam que os vidros depois sejam projetados para cima de nós, mas temos muitas coisas soltas nas escolas, temos os computadores, temos os cacifes, e aqui principalmente em zonas de passagem que depois vão obstruir a nossa evacuação, armários, problemas nos laboratórios. Isto era um filme, eu queria para tirar esta coisa agora. Isto foi em Taiwan, portanto, ninguém ficou ferido, felizmente, mas vocês vão ver o que aconteceu neste pavilhão perdão, desportivo com os tais elementos não estruturais. Caiu isto tudo, felizmente ninguém ficou magoado. São estruturas mais ou menos leves, mas caindo de lá de cima a pessoa apanha um susto, não é? E aqui outros problemas. Cai tudo das prateleiras dos supermercados, das farmácias, portanto há perdas económicas, há prejuízos, pode alguém ficar magoado, grande parte dos ferimentos devem-se precisamente à queda destes elementos, como eu já vos disse, podem cair coisas em casa, fora. Portanto, o que é que podemos então fazer para nos protegermos? Houve um projeto aqui realizado com o técnico era coordenador e entrava também o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália, em Milão, da cidade de Milão, e também o Instituto de Engenharia da Islândia. E este projeto podem ir ao site. O que é que nós íamos fazer? Estudar precisamente soluções para evitar que as coisas caíssem nos nossos quartos, nos escritórios, nas escolas, mas soluções económicas. Portanto, nós fizemos isto foi um ensaio, portanto uma simulação de um sismo de magnitude 6,3, com aqueles sismos mais frequentes, que ocorrem mais vezes e que não causam tsunamis nem coisas parecidas, mas causam muitos problemas nas nossas construções. Então nós fomos fazer um ensaio na mesa sísmica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. A mesa sísmica é como se fosse uma sala de aula, não é? Em que por baixo tem um motor em que simula, portanto finge que é um terremoto de magnitude, a magnitude que nós quisermos. Depois comprámos estes móveis, decorámos os armários e, portanto, simulámos como se fosse um quarto de algum de nós. E vimos o que é que podia acontecer se as coisas estivessem todas portanto, vocês estão a ver, tem aqui uma taça lá em cima, o computador, as estantes e basta ter só mais forte e isto vai. Então o que é que nós podemos fazer para reduzir, para proteger, para evitar que estas coisas caiam, que nos magoem, e que vocês viram que as estantes caíram e ficaram a impedir a passagem a saída para a porta, não é? Pela porta. Então fomos o quê? Fixámos um monitor com os fechos de segurança que se vendem nas lojas que têm fechos de segurança para crianças, que têm uma fita cola de cada lado, e prendemos o pé do computador à escrivaninha da secretária. Depois tínhamos aqui um aquário, pusemos um antiderrapante, um aquário com um peixinho, pusemos aqui um antiderrapante no aquário. De plástico, é aqueles como se põe às vezes nas cozinhas por baixo dos pratos e das panelas, nos armários das cozinhas. Depois tínhamos esta taça que estava aqui, que era pesadíssima, pusemos cá em baixo, porque as coisas pesadas têm que ficar em baixo e não em cima. E fizemos o quê? Prendemos estas estantes à parede, porque as estantes já vêm com umas soluções para estarem fixadas à parede. Não só para as crianças mais pequeninas não andarem a subir, fazer disto tipo escada, que ocorrem alguns acidentes, mas também para evitar que caiam quando ocorrer um sismo. Portanto, podem fixar, se tiverem algum móvel lá em casa, ou aí na escola, podem fixar os armários e os cacifes e por aí. Então vamos ver o que é que acontece agora
Mesmo o sismo está apurado 6,3, a máquina, a mesa sísmica ainda está a aquecer, ainda não vemos isto a apagar. Mas agora, olha, estão a ver ali o peixinho e o candeeiro já está a mexer. Portanto, o sismo, ó, já é o mesmo sismo. Pronto, o aquário caiu, algumas coisas caíram, os livros e assim, mas não tem nada a ver com o que aconteceu antes, não é? Podemos sair bem do quarto, não nos magoamos, não aconteceu nada, ficou tudo fixo, nem perdemos o computador, pois essas coisas têm tudo custos, não é? E então há outras soluções, outros vídeos que nós fizemos, mas aqui deixo só este. Portanto, há soluções que são a custo zero, por exemplo, pôr as coisas mais pesadas em baixo em vez de estarem em cima, ou utilizar as próprias cartoneiras, aqueles perfis para fixar os móveis, que vêm com os móveis. Portanto, há muita coisa que podemos fazer que salva vidas e que evita perdermos também os nossos bens e que deve ser levado a sério e ser feito. Nós depois fizemos este filme, que é uma campanha, que às vezes até há uns anos passou na televisão, num programa ou outro, em que... e que também está no No Risk, e vocês podem utilizar à vontade, se forem ao site. Portanto, fixem esta ideia, fixem as coisas, protejam-se. E no desencadear deste projeto fizemos também um guia prático para as escolas estarem resilientes aos sismos, que está disponível no site que eu tenho, que é um jogo que se chama Trem, trem-trem.pt. Tem recursos pedagógicos, também já passei à professora Carla, depois poderá divulgar. Está tudo disponível, podem imprimir, é tudo online. Depois, no decorrer deste trabalho também entramos, e no âmbito da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, trabalhámos esta questão, portanto, aqueles livros e aqueles filmes também, e fez-se umas recomendações para todas as escolas do ensino público e privado, e foi enviada uma circular em 2023 a todos os agrupamentos escolares, vocês também devem ter recebido, em que diz precisamente as soluções e incentivam a adoção de medidas que promovam a segurança da comunidade educativa. Tem como é que podemos identificar qual é o risco, né? Qual é que é o perigo e quais é que são as soluções que devem ser postas em prática. Depois, vocês já sabem isto, devem fazer os tais simulacros, não é? Pelo menos uma vez por ano ou duas. Não se esqueçam também de fazer o simulacro para tsunami, não é? Porque o Algarve é uma zona bastante exposta ao risco de tsunami também. Portanto, baixem-se, protejam-se e aguardem que o sismo passe, mas depois vão para uma zona mais alta, longe da costa, afastem-se até há cidades aí embaixo, aí no Algarve, né, Portimão e Lolé, que já têm aquelas sinalizações para nós seguirmos as indicações e irmos para um ponto mais alto, uma zona segura. Já sabem também o que é que têm que fazer, manter a calma, se estiverem num espaço fechado, afastarem-se de objetos que possam cair. Se estiverem num espaço aberto, afastarem-se de coisas que possam cair, prédios, muros, postos de eletricidade, etc. Se estiver a conduzir, para de conduzir. E se estivermos numa sala de espetáculo, temos de ter sempre a preocupação de protegermos a nossa cabeça, portanto, proteger a cabeça, baixar-nos, e se tivermos
alguém, ou perto, ou vimos alguém com uma cadeira de rodas, a pessoa tem que travar a cadeira de rodas e também proteger a cabeça. Outra vez, se sentirem um sismo forte e estiverem junto à costa, têm que fazer o quê? Dirigir-se rapidamente para uma zona alta, correr, portanto, uns minutos depois. Ou então encontrar um edifício que esteja em bom estado, que não tenha que cair, e ir para os pisos superiores, que serve de abrigo vertical. Isto, para os mais novos, é um jogo também onde tem este site os tais recursos pedagógicos, que podem ir lá pesquisar e fazer o download. É um jogo feito aqui pelo técnico, comigo e outros colegas de informática, que se chama o jogo Trem Trem. Também está no Museu Quake. Quem já foi ao Quake se calhar já teve a oportunidade de uma das estações de jogar aqui com o Trem Trem. E espero ter respondido a grande parte das vossas questões. Obrigada pela vossa atenção e pela iniciativa. Muito obrigada, engenheira Mónica, e mais uma vez peço desculpa por todo o atraso, estas coisas de informática e das redes, às vezes acontece, mas também agradeço a todos os participantes. Informo também que a engenheira Mónica permitiu que esta sessão fosse gravada, portanto nós depois vamos proceder à cópia, digamos, e vamos colocar também na página do nosso agrupamento, para que também outros colegas e quem quiser poder assistir, porque realmente tivemos uma aula e que eu penso que as perguntas que foram colocadas obtiveram também resposta. No entanto, também já referi, se quiserem fazer outro tipo de perguntas que tenham surgido ao longo deste tempo, podem enviar então um e-mail, eu coloquei no chat, e vou também partilhar depois os materiais que a engenheira Mónica também partilhou connosco. Agradecer muito ao Colégio do Rio, que esteve aqui connosco também. Eles fazem parte do nosso clube de proteção civil e estão bastante empenhados também nesta aventura de tornar a nossa comunidade uma comunidade mais resiliente. E sem dúvida que só estando preparados, bem informados, é que nós conseguimos fazer algo para nós e também para ajudar, sem dúvida, aqueles que estão ao nosso lado. Então, engenheira Mónica, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E vamos continuando em contacto, porque não se livra de nós. Ainda bem. Quando precisarmos de mais alguma ajuda e realmente algum conhecimento de quem não fala só by the book, né, mas que está nos sítios, nos locais e vai lá também para ajudar as populações e que precisamos bem dessa ajuda porque nós não estamos livres e não está longe, não é? Estamos aqui para enfrentar os riscos que advêm aí da natureza e realmente a Terra treme todos os dias e ainda bem. Mais uma vez, muito obrigada. E um bom dia para todos e um bom fim de semana também. Carla, obrigada. Carla, ainda me dás a palavra? Sim, Carlos, com certeza. Bom, era só para agradecer naturalmente à senhora engenheira. Foi um excelente webinar. Eu peço mais uma vez desculpa pelos constrangimentos técnicos, são coisas que acontecem, mas temos que estar preparados para todas as eventualidades, como nos ensina a ciência sobre a sismologia. Exatamente. Muito obrigada pelo webinar e por tornarem este tema recorrente, não é? Estar em cima da mesa. Muito obrigada.